Deixa Cristo entrar no teu coração hoje. Parte 01, dia 17 de fevereiro de 2026. Portanto, toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus fez esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo. Agora, quando eles ouviram isso, eles foram compungidos em seus corações e disseram a Pedro e aos demais dos apóstolos: que faremos, irmãos? Atos 2, 36, 37. Esta foi a primeira pregação pública do Evangelho depois que nosso Senhor foi levado à glória. Foi, portanto, um sermão memorável, uma espécie de primícias da grande colheita do testemunho do Evangelho. É muito encorajador para aqueles que estão engajados na pregação que o primeiro sermão tenha sido tão bem sucedido. 3.000 formaram uma grande quantidade de peixes naquele primeiro lançamento da rede. Estamos servindo a uma causa grande e crescente da maneira escolhida por Deus, e esperamos no futuro ver resultados ainda maiores produzidos por aquele mesmo poder eterno e imutável que ajudou Pedro a pregar um sermão tão penetrante. O discurso de Pedro não foi distinguido por nenhuma exibição retórica especial. Ele não usou as palavras de sabedoria ou eloquência do homem. Não foi uma oração, mas foi um argumento, uma súplica e uma exortação comoventes. Ele deu a seus ouvintes um discurso bíblico simples e bem fundamentado, sustentados pelos fatos da experiência, e cada passagem apontava para o Senhor Jesus. Nesses aspectos, era um modelo do que um sermão deveria ser quanto ao seu conteúdo. Seu apelo foi dirigido pessoalmente às pessoas que estavam diante dele e tinham uma relação prática e premente com elas e com sua conduta. O alvo não era a cabeça, mas o coração. Cada palavra dela foi dirigida à consciência e às afeições. Era clara, prática, pessoal e persuasiva. E nisso era um modelo do que um sermão deveria ser quanto ao seu objetivo e estilo. No entanto, Pedro não poderia ter falado de outra forma sob a impressão do Espírito Divino. Seu discurso era como os oráculos de Deus, um verdadeiro produto de uma inspiração divina. Nessas circunstâncias, qualquer outro tipo de endereço estaria tristemente fora de lugar. Uma oração chamativa e deslumbrante teria sido terrível irreverência ao Espírito Santo, e Pedro teria sido culpado do sangue das almas se tivesse tentado. Com sóbria seriedade, ele manteve os fatos claros do caso, colocando-os à luz da palavra de Deus. E então, com todas as suas forças, ele insistiu na verdade sobre aqueles por cuja salvação ele estava trabalhando. Que seja sempre o único desejo do pregador ganhar homens ao arrependimento para com Deus e à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que nenhum ministro deseje ser admirado, mas que deseje que seu Senhor e Mestre seja procurado. Ninguém pode confundir seu povo com as nuvens da filosofia teórica, mas refrescá-los com a chuva da verdade revelada. Oh, se pudéssemos pregar de modo que nossos ouvintes fossem imediatamente tocados em seus corações, e assim fossem levados a crer em nosso Senhor Jesus, e imediatamente se apresentar e confessar sua fé em seu nome. Não devemos esquecer, no entanto, de atribuir o sucesso especial do sermão no dia de Pentecostes ao derramamento do Espírito Santo, do qual Pedro havia participado. Isso é o que faz o pregador, imerso no Espírito Santo. O pregador pensará corretamente
e falará com sabedoria. A sua palavra será com poder para os que a ouvirem. Não devemos esquecer também que houve um longo período de oração fervorosa, unida e crente por parte de toda a igreja. Pedro não estava sozinho. Ele era a voz de uma companhia de oração. E os crentes estavam de comum acordo em um lugar clamando por uma bênção. E assim, não apenas o Espírito repousava sobre o pregador, mas também sobre todos os que estavam com ele. Que diferença isso faz para um pregador do Evangelho, quando todos os seus companheiros são tão ungidos pelo Espírito quanto ele? Seu poder é aumentado 100 vezes. Raramente veremos as maiores maravilhas realizadas quando o pregador fica sozinho. Mas quando Pedro é descrito como se levantando com os 11, então há um ministério de 12 homens concentrado em um. E quando o círculo interno é sustentado por uma companhia de homens e mulheres que entraram na mesma verdade e são um só coração e uma só alma, então o poder aumenta além da medida. Um ministério solitário, às vezes, pode efetuar grandes coisas, como Jonas fez em Nínive. Mas se procuramos o maior e mais desejável resultado de todos, deve vir de alguém que não está sozinho, mas é o porta-voz de muitos. Pedro tinha os 120 irmãos registrados como guarda-costas amoroso, e isso tendia a torná-lo forte para o seu Senhor. Quanto valorizo a amorosa cooperação dos amigos ao meu redor. Não tenho palavras para expressar minha gratidão a Deus pelo exército de verdadeiros homens e mulheres que me cercam com seu amor e me apoiam com sua fé. Eu oro por você. No entanto, muita responsabilidade deve recair sobre o próprio pregador. E havia muito sobre o próprio Pedro, que é digno de imitação. O sermão nasceu da ocasião e usou o evento da hora como Deus pretendia que fosse usado. Era sincero, sem um traço de paixão, e prudente, sem suspeita de medo. O próprio pregador era controlado, calmo, cortês e gentil. Ele não expôs nenhuma teoria, mas foi em terreno firme, passando de fato a fato, de escritura em escritura, de pura verdade em pura verdade. Ele foi paciente no começo, argumentativo o tempo todo e conclusivo no final. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que nos ensina tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.